Aqui no Jornal Brasil Agora, nós temos a honra e o prazer de receber aqui para mais uma entrevista a advogada, a criminalista, a doutora Jaqueline Valles. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Elias, e você? Tudo ótimo. Muito Doutora, obrigada pelo convite, Elias. eu chamei a senhora aqui porque eu acho que a senhora vai poder ajudar a destrinchar alguns quesitos do noticiário recente. É o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda está envolvido naquela questão das joias, naquela Certo. questão daquela confusão, e ele foi indiciado. E muita gente tirou conclusões precipitadas. À luz da lei, doutora, o que quer dizer o indiciamento de Jair Bolsonaro? O indiciamento, Elias, ele vem do próprio nome, da própria palavra ter indícios, tá? É um ato formal no qual a autoridade policial ela demonstra para aquela pessoa que está sendo investigada que agora ela, como autoridade policial, tem indícios que ele teria cometido o crime. Então, nós temos uma progressão de linguagem, né? A pessoa que tem um crime, aí a pessoa é investigada. Até aí, eu estou sendo investigado, não tem nada contra mim. Ah, não, a autoridade policial, ela achou um pouco mais além. Agora já tem indícios que ele cometeu um crime após essa investigação. Então, agora ele é indiciado. O próximo passo, quando terminar essa investigação e concluir pela sua realmente participação na investigação, esse passo será o quê? Levar toda essa investigação e o indiciamento para o órgão do acusador, que é o Ministério Público, que é a Procuradoria da República, para que ele possa ser denunciado e aí sim virar réu na ação penal. Bem, e aí, no caso dele, por ele ter sido presidente da República e essa investigação ser da época em que ele foi presidente, caso seja aceito a denúncia pela Procuradoria-Geral da República, vai para o Supremo? Sim, vai para o Supremo. Vai para o Supremo. Porque a época era a competência do Supremo, porque o crime foi cometido à época que ele era presidente da República. E aí tem aquela questão do sorteio, quem vai ser o relator, segue todo aquele trâmite, doutora? Então, se você tiver, nesse caso das joias, não, salvo me engano, já tem uma determinação de qual ministro já está cuidando junto com o Procurador da República, porque o Procurador da República, Elias, ele é o órgão acusador. Mas acima do órgão acusador, vamos falar assim, quem fica fiscalizando a lei nessa situação, em termos de pedir uma busca e apreensão, pedir uma invasão de domicílio, é um juiz. Sempre o juiz tem que ser consultado. O órgão acusador não pode, por si mesmo, decretar: olha, policiais, vão na casa daquela pessoa que o delegado está investigando e eu quero ver o que tem lá. Não, ele tem que pedir para o ministro, nesse caso, o ministro do STF. Quando já tem um ministro do STF participando dessa fase investigatória, a gente chama que ele será prevento. Por que prevento? Porque esse linguajar que vai ser usado. Esse ministro que está cuidando dessa fase investigatória, muito provavelmente será o ministro que, dentro da sua turma, receberá a denúncia contra esse investigado, que é o caso do Jair Bolsonaro. E no caso, doutora, diante de serem joias que Sim. deveriam pertencer à presidência da República, ao Estado brasileiro, Sim. e ele tentou comercializar, não é de bom tom fazer pré-julgamento, mas é inevitável fazer essa pergunta. Ao tentar vender essas joias, sob a luz jurídica, ele não está produzindo provas contra si? Tá, mas ele achou que, nesse ato dele tentar vender, ele achou que ele poderia se desfazer do bem e aí cairia no esquecimento. Como qualquer criminoso
Não estou falando que ele já é um criminoso, mas qualquer crime. Quando a pessoa comete o crime, ela tem que se desfazer do ato que materializa, que visualiza o crime. Se ele rouba um carro e aí começam a procurar o carro, ele vai tentar se desfazer do carro, vender, desmanchar, sair da porta dele para acabar a perseguição contra ele. Pô, foi o mesmo modus operandi. O relatório final da Polícia Federal, ele diz que o translado do kit de joias do Brasil foi feito com uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Isso piora a situação do presidente de todos aqueles que foram indiciados? Piora, porque se você comprovar nessa investigação que ele usou esse veículo da União com o bem, com valor público, com dinheiro público para transportar, com a finalidade de já ter se apropriado particularmente dessas joias, é mais um agravante, como você mesmo disse. Agora, doutora, até saindo um pouco, mas continuando nessa mesma balada, às vezes a gente tem impressão, quem não é leigo, quem é advogado, que a legislação, o Código Penal, para determinados crimes, para determinados fatos, ele chega a ser até simpático, ele chega a ser até um pouco facilitador para que ocorra a impunidade. Isso também não colabora para que o Estado seja vira e mexe, porque a gente está falando de Bolsonaro, mas vira e mexe nós temos fatos aí de desvios de verbas públicas, de problemas de gente que, né, tem atos de corrupção horrorosos. Isso não poderia ser resolvido com uma legislação mais rígida? Então, Elias, essa legislação não é. Eu peço desculpa de discordar, essa legislação não é tão leve assim, tá? O que se tem, na verdade, hoje em dia, a gente chama de vontade específica, de dolo específico, tá? O que é isso? Você não pode colocar no mesmo balaio, mesma cesta, todo mundo que comete um ato administrativo de forma errada como criminoso. Porque ato administrativo, como qualquer ato do emprego, você pode cometer erros. E todo erro você jogar como criminoso, aí que é a crítica sobre esse tipo de crime, né? Porque hoje em dia, o que nós temos? Para ser um ato, por exemplo, de corrupção passiva, de peculato, de apropriação indébita, em termos administrativos, eu preciso identificar para que aquela pessoa seja condenada, que ele tinha, sim, a intenção de lesar o erário, lesar o Estado. E não foi um simples erro funcional do seu trabalho. Que eu acho até interessante e justo, Elias, e justo, entendeu? Porque se eu pegar um funcionário público que é honesto e ele comete um deslize e esse deslize é considerado crime, se eu não conseguir entender que ele houve uma vontade de se apropriar, de ter para si esse dinheiro, se eu não conseguir identificar nisso, eu estaria fazendo uma injustiça com ele, como qualquer erro na profissão. Agora, não, eu identifiquei. A pena não é, a pena é ele pode ser, ele vai sofrer um processo administrativo de expulsão do cargo, perder os seus vencimentos, além da pena de cárcere. Então, eu peço bem novamente para discordar, mas eu acho justo essa separação de visualização. Olha, todo funcionário público comete desvio, ele tem que ser condenado imediatamente? Não. Vamos ver se o desvio dele foi de modo que a gente chama de culposo, ou seja, não havia possibilidade de ele entender, ele realmente foi um mau funcionário, ou ele tinha intenção. Se ele tinha intenção, vamos levá-lo à cadeia. Se ele não tinha intenção, vamos só fazer um procedimento administrativo, alguma coisa assim. Bem, pelo que a senhora está descrevendo, então, podemos até dizer que essas acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro estão até num patamar acima do que seria um crime administrativo do Estado, né? Opa! É verdade, é verdade. E, infelizmente, Jair Bolsonaro extrapolou
extrapolou numa situação, se tudo isso que tiver sendo acusado, ao final do processo, no qual ele terá direito de se defender de tudo, tá? Nós temos uma legislação muito boa para quem é acusado, porque ele tem direito de fazer provas a seu favor, tem um vasto plano de defesa, tá? Até chegar numa sentença. Se realmente ficar comprovado que ele articulou isso criminosamente dentro da sua cúpula lá, organização criminosa e mais além, é uma pessoa que estava se sentindo à vontade no cargo para fazer o que ele queria, o que quisesse, porque nada iria contra ele. Então, é o famoso, a gente chama, né? Infelizmente, é o famoso, quando a pessoa fica muito tranquila no crime, ela perde a mão, ela ultrapassa qualquer tipo de limite de pudor. E essa questão da BIM paralela, hein? Eu acho que talvez seja até mais grave ainda, porque a gente está tratando de privacidade das pessoas, não é, doutora? Essa BIM paralela é um horror, porque antes de qualquer coisa era um perigo, Elias. Ela é um perigo. Você não pode ter pessoas que estejam no poder começar a usar o poder e os braços do Estado, como a instituição da BIM, que é uma agência brasileira que tem como poder de proteção ao Estado, como um bem particular seu e da sua turma. Olha, eu e minha turma estamos no poder, agora eu vou investigar quem é meu opositor. Isso é um perigo, isso causa uma insegurança social tremenda. Essa BIM paralela, eu considero ela ser um fato muito mais grave do que mesmo esse fato das joias é muito grave, mas a amplitude dessa BIM paralela é muito grave, porque ele tinha um mecanismo de muita importância, que é a BIM, para trabalhar de forma correta. E não foi usado assim. Foi usado exatamente ao contrário. Ele usou para o bem deles, né, da turma que estava no poder, em desfavor daqueles que não gostavam. Então, ou seja, nós vamos ficar numa subjeção de olha, enquanto eu estou aqui, se eu tenho amigos lá no poder, muito que bem. Se eu não tenho, eu corro o perigo de ser investigada de forma a ser perseguida, ter o meu nome, ter minhas conversas sendo ouvidas, ou seja, não existe mais lei, só existe de quem é amigo do poder? Não, isso é muito perigoso. Ô, doutora, as pessoas que são acusadas de qualquer crime, nós, cidadãos comuns, sim, tem o crime, tem o julgamento em primeira instância, segunda instância, dependendo do caso, você pode ir para o STJ, e até em último caso, você pode apelar para o Supremo. Sim. O fato das acusações se transformar em denúncia, se Bolsonaro virar réu, o fato do julgamento ser realizado já diretamente do Supremo, não diminui, não deixa mais, não cerceia um pouco mais as possibilidades de defesa e de protelação por parte da defesa? Cerceia, tá? Cerceia. Mas é que essa estrutura, o que se tinha na imagem dessa estrutura de dar, que a gente chama de foro privilegiado, é para que não deixasse uma situação muito, como é que eu vou te explicar, muito domiciliar, vamos pensar assim, vai. Eu tenho, por exemplo, na primeira instância, eu tenho vários juízes, tá? Então, a possibilidade de eu ter uma acusação muito mais frágil, ou uma sentença muito mais frágil, quando eu tenho uma amplitude de pessoas trabalhando naquele mesmo ambiente, é maior do que se eu concentrar lá em cima, que é o STJ, o STF, o Tribunal de Justiça. Então, quando se faz a ideia de concentração de acordo com a função, Elias, a princípio era para proteger o acusado. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos descer um pouco. Eu tenho aqui um prefeito. Se ele faz uma bobagem, quem vai julgá-lo diretamente é o Tribunal de Justiça. Mas se você imaginar que aquele prefeito naquela cidade, ele se dispôs com o delegado,
ele se dispôs com o pessoal da Câmara. O que acontece? Qualquer delegado poderia começar a investigá-lo. E isso causaria uma insegurança funcional para ele. Ou seja, eu não posso ficar livre, porque se eu fizer algo que desagrada a autoridade policial local, ele pode me investigar. Então, pensando nessa proteção da função, se fez essa prerrogativa. Olha, fique à vontade aí, prefeito, trabalhando, porque a única pessoa que pode te julgar é o Tribunal de Justiça, não é o seu juiz aí que está morando do seu lado. E aí você levando ao patamar do STJ ou STF. Pensou-se a mesma coisa com relação ao presidente, que é de âmbito nacional. Mas, por outro lado, você tem toda a razão. Como advogada de Bolsonaro, por exemplo, tá? Se eu fosse advogado de Bolsonaro, as chances de discussões juridicamente, processualmente, elas são muito diminuídas. Mas é a regra do jogo. Eu tenho esse lado bom de não ser acusado por qualquer situação regional, mas eu também tenho um lado ruim processualmente que diminui as minhas chances de discutir o fato que está sendo julgado. Olha, é sempre um prazer receber aqui a doutora Jaqueline Valles, ela que é criminalista, advogada, e veio aqui desanuviar algumas dúvidas para os ouvintes da Rádio Brasil. Muito obrigada, Elias. Doutora, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima, porque vai acontecer. Se Deus quiser, Elias. Muito obrigada e um abraço a todos.